Olá, queridos! Mais uma vez que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando abundantemente na sua família, no seu coração. Creio que você teve hoje um dia abençoado, um domingo abençoado, né? Domingo de Páscoa, quando lembramos aí da morte, chegando à ressurreição de Jesus no terceiro dia, que foi o domingo. E você teve um dia aí com a sua família e pôde refletir junto com eles sobre esse acontecimento, mais que um acontecimento histórico, né? E nós começamos na sexta-feira 3 reflexões falando sobre esse dia, esses dias importantes que é a Páscoa. Nós falamos na sexta-feira sobre a crucificação e que nela Cristo nos tornou aceitáveis diante de Deus. Ontem falamos sobre o tempo de espera, né, que é o sábado, a expectativa entre a morte e o dia da ressurreição. E hoje nós queremos falar sobre a ressurreição, né, concluindo então essa série de pequenas 3 reflexões. Nosso texto hoje é Lucas, no capítulo 24, do verso 1 ao verso 9, e ele diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Esse é o fechamento glorioso que começou com aquele dia terrível, cruel, de sofrimento e de dor, mas agora concluindo com a obra que o Senhor tinha preparado já para a nossa redenção, para a nossa remissão. Já comentamos um pouco sobre os textos bíblicos desses últimos 2 dias, mas então no texto bíblico que nós acabamos de ler, nós podemos perceber a manifestação do poder de Deus agora sobre a morte. E isso é uma coisa muito impressionante. É interessante quantas vezes nós ficamos admirados com uma planta que nós pensávamos que tinha morrido, mas que de repente um pequeno broto verde começa a aparecer nela. E esse pequeno sinal concentra então toda a nossa expectativa, toda a nossa esperança, toda a nossa alegria, pois para nós aquilo ali agora é um sinônimo de que há vida naquilo que nós achávamos que já tinha morrido. Muitas pessoas celebram a Páscoa somente como um evento ou uma data no calendário. Algumas até reverentemente se lembram da paixão de Cristo, se lembram do sentido, do significado, como por exemplo do renascimento da esperança, é um dos significados da Páscoa, mas a morte e a ressurreição de Jesus, eles vão além de uma celebração anual ou de um acontecimento histórico, e nós precisamos enxergar o impacto desse poder ressuscitador de Deus para o nosso viver. É o poder que pode ressuscitar os nossos sonhos. É o poder que pode ressuscitar o nosso ânimo, ressuscitar nossas expectativas, ressuscitar a nossa vontade de viver, pode restaurar os nossos desejos de uma forma limpa, de uma forma pura, e fazendo com que os nossos desejos agora sejam todos voltados ao desejo do Senhor.
Quando nós pensamos então na Páscoa e quando permitimos viver, não só lembrar, mas viver a sexta-feira, o lugar da morte, o momento da morte de Jesus, nós podemos vivenciar em nós, na mesma sexta-feira, o lugar da morte das nossas próprias vontades, o lugar da morte das nossas preferências, o lugar da morte das nossas posses, o lugar da morte das nossas agendas, o lugar da morte do nosso orgulho. E então, depois da morte da nossa vontade, nós decidimos olhar para o Senhor e então vivemos aquele momento de sábado, aquele momento de expectativa, aquele momento de espera, aquele momento onde o Senhor vai renovar a nossa esperança, a nossa expectativa, a nossa confiança de que o Senhor nos tirou de uma vida de pecado e está agora nos preparando para viver as promessas que Ele mesmo tinha prometido. E então olhamos para o Senhor e avançamos em direção, digamos aqui, do domingo, para recebermos na nossa própria história o mesmo poder ressuscitador, o mesmo poder que levantou Cristo da sepultura, o mesmo poder que pode fazer reviver em nós a vida, a esperança, o desejo, a vontade. É isso que o Senhor quer fazer em nós, através da Páscoa. Não simplesmente nos fazer lembrar de um acontecimento que foi muito doloroso, de um acontecimento marcante, de um acontecimento triste que terminou numa ressurreição. O Senhor quer nos mostrar que o mesmo que aconteceu com Ele naqueles 3 dias, o mesmo que os discípulos passaram, pode ocorrer na nossa vida espiritual. Quando nós permitimos que tudo que há em nós morra com Ele. E é por isso que Paulo disse, eu já estou crucificado com Cristo. Todos os meus desejos, todas as minhas vontades, todo o meu orgulho já está preso com Ele na cruz. E quando nós permitimos que a nossa vida esteja com Ele crucificada na cruz daquele dia, então nós conseguimos ver o Senhor fazendo modificações e mudanças em nós, e esse é o sábado nessa linguagem, fazendo com que as nossas expectativas não fiquem mais em torno daquilo que deixamos. É preciso agora então novas expectativas. Por isso Paulo diz que a gente deve deixar o velho homem e se revestir de um novo. Esse período entre deixar e o vestir é um período de limpeza. Limpeza daqueles trapos imundos que nos vestíamos, para podermos vestirmos uma nova veste, de uma nova vida, de um novo tempo. E então, quando nos permitimos passar por esse processo, o domingo da ressurreição também ressuscita em nós uma nova vida. Uma vida de Deus, uma vida para Deus. Que a Páscoa seja para nós mais do que uma comemoração, uma lembrança de que Jesus morreu para nos salvar. Que nela também morra em nós as nossas vontades, aquilo que não é desejo e agrado do Senhor. Que haja em nós uma santificação, a espera, a expectativa, santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E então entremos no domingo da ressurreição, entremos na nova vida. Como Paulo diz, se fomos sepultados com Ele, cremos que também com Ele vamos ressuscitar. O Senhor quer ressuscitar em nós uma vida, a vida abundante que Ele prometeu. E que por causa do pecado ela foi deixada. Que esse seja não só o significado da Páscoa na sua vida, mas que esse seja realmente um momento marcante na sua vida. Quando a velha vida é abandonada e morta e crucificada. E uma nova vida então surge junto com Cristo. Que o Senhor continue te abençoando. E que a sua vida, a sua casa tenha de fato um renovo de Deus, um renascimento de Deus para a glória dele mesmo e para a edificação do corpo de Cristo aqui. Amém? Que o Senhor nos abençoe e fique na paz do nosso Senhor Jesus. Amém?